Muito bom dia, boa tarde e boas noites, Prof. Maria Andrade aqui. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o nosso quiz de Direito Tributário que foi enviado lá no grupo da mentoria, no grupo dos alunos do curso prático para a primeira fase da OAB. Está rolando promoção para o curso, tá? O curso está com 60% de desconto até a gente completar a próxima turma. Se a demanda, né, for alta, eu abro uma turma nova. Mas, a princípio, é só para fechar essa turma que eu abri recentemente, tá? Então, em vez de R$ 497, ele está por R$ 197 e você pode parcelar em 12 vezes de R$ 16,42. Aí tem 8 meses de acesso a esse grupo do WhatsApp que recebe esses quiz também, tá? Aqui a gente vai falar de direito tributário, a gente vai falar das fontes do direito tributário, ali no início, bem no início do conteúdo, é um resumo que eu enviei lá para os alunos da mentoria. Os alunos do curso também têm acesso a esse resumo, mas lá dentro do curso, ali na mentoria, é que eu envio diariamente através do grupo do WhatsApp conteúdo para eles, e eu enviei esse resumo porque nós fizemos um simulado temático de direito tributário, e pronto, eu marquei ali 3 conteúdos que os alunos apresentaram mais dificuldade, que foi espécies tributárias, execução fiscal e extinção do crédito tributário. Porém, conversando com alguns alunos e analisando as atividades de tributário que eu enviei também no grupo da mentoria coletiva, eu percebi que a gente tinha que voltar um pouquinho, tá? E começar e rever algumas coisas. Então, nós vamos rever alguns tópicos, tá? Vamos começar pelas fontes. Já enviei um novo resumo, vocês vão ver por aqui que eu já enviei um novo resumo. E a gente vai fazendo outros quiz. Teve quiz também no grupo gratuito, tá? No grupo gratuito, o quiz não vai completo, ele vai metade ou um pouco menos, né, das questões, mas vocês também podem participar por lá se quiserem, tá? E lá não vai o resumo, vão somente as perguntinhas. Então, a primeira perguntinha do nosso quiz aqui foi: opa, as fontes do direito tributário compreendem as fontes materiais e as fontes formais? São perguntinhas bem simples, tá? A gente vai lendo aqui o resumo e vamos responder. Fontes do direito tributário compreendem fontes materiais, que seriam os fatos jurídicos que dão nascimento e relações jurídico-tributárias, fatos geradores das obrigações tributárias. As fontes formais, então, sim, as fontes do direito material compreendem fontes materiais e fontes formais. As fontes formais, então, são aquelas veículos ou instrumentos introdutores de normas, que seriam os próprios textos normativos, a legislação tributária, subdivididas em fontes primárias ou instrumentos primários. Esse ou é sempre importante quando vocês forem estudar qualquer coisa, vocês se atentarem às diferentes nomenclaturas que aquela mesma coisa pode ter dentro do direito, porque a gente não sabe como que a FGV vai encarar isso. Normalmente, aqui no curso e na mentoria, eu já uso as nomenclaturas que a FGV costuma utilizar, tá? Então, quando vocês forem estudar sozinhos, vocês se atentem a isso, porque às vezes vocês podem errar uma coisa que vocês sabem, mas porque a FGV costuma cobrar uma outra nomenclatura, tá? Ou instrumentos primários, legislação em regra emanada do Poder Legislativo, tais como leis complementares e fontes secundárias. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para eu conseguir ler tudo. Ou fontes secundárias ou instrumentos secundários, atos normativos, executivos e administrativos, como decretos, portarias e resoluções. A próxima questãozinha do nosso quiz é: a doutrina pode ser considerada fonte criadora da obrigação tributária? Vamos ver. A doutrina não pode ser considerada fonte criadora da obrigação tributária, mas elemento para sua compreensão e alcance. Por não serem veículos normativos, a doutrina, posições dos estudiosos do direito, né, geralmente expressas em livros e artigos, e a jurisprudência, né, que é o conjunto de decisões exaradas por um determinado tribunal, não são fontes formais do direito tributário, segundo parcela considerável dos juristas. Próxima questãozinha. Dispõe o artigo 96 do CTN que a expressão legislação tributária compreende o conjunto de normas que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Vamos aqui, legislação tributária. Dispõe o artigo 96 do CTN que a expressão legislação tributária compreende o conjunto de normas que versem
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Estas normas são as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares à legislação tributária. Os tratados e as convenções internacionais, vocês têm sempre que se lembrar, porque a banca tende a induzir vocês a erro, querendo dizer que os tratados e as convenções internacionais não se aplicam no nosso direito tributário. Já aconteceu algumas vezes, então vocês têm que ter uma atenção maior nessa parte, tá? Só não se esqueçam de que, sim, fazem parte, tá bem? As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Constituição da República, Constituição Federal e emendas constitucionais. Comandos hierarquicamente superiores da ordem jurídica, as normas constitucionais encontram-se veiculadas na Carta Política do Estado, denominada Constituição, que veicula as normas fundamentais do sistema tributário nacional e pode ser alterada mediante processo legislativo solene, por meio das emendas à Constituição. Lei complementar. Leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Então, sim, está correto, tá? É bem importante vocês se lembrarem o quórum das coisas, tá? Então, lembre-se sempre, essas perguntinhas bestas que eu falo aqui para vocês, né? Que eu coloco são justamente para vocês gravarem esse tipo de coisa que passa muito batido. Então, lei complementar, normalmente quando a gente fala de união, a gente fala de lei complementar, tá? No tributário, nós vamos usar muito a lei complementar. E lembrem-se que é aprovada por maioria absoluta, porque são nesses detalhes que a banca pega vocês. Por isso é importante vocês terem um curso, uma mentoria, algo que direcione vocês para que vocês estudem o que realmente precisam estudar, para não ficarem perdidos, tá? Nossa próxima questãozinha. A lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional não poderá ter caráter federal ou nacional. Então, as leis complementares são aprovadas por maioria absoluta, ou seja, por metade mais um dos votos dos membros da Casa Legislativa. De acordo com o contexto da previsão constitucional, a lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional poderá ter caráter federal. Então, aqui está errada a nossa questão, tá? Os alunos desse grupo aqui, que é o meu grupo mais antigo de mentoria, tá? Acertaram. Vamos ver a próxima questão. De acordo com o artigo 146 do CTN, incumbe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Vamos continuar lendo aqui. Então, poderá ter caráter federal, aplicável apenas no âmbito da União, ou nacional, aplicável a todos os entes da federação, a todos os estados ou a todos os municípios. São de caráter federal as leis complementares exigidas pela instituição de alguns tributos de competência da União. Constituição Federal, artigo 154.1. E contribuições sociais para custeio da segurança social de competência residual da União. Artigo 195, combinado com 154 da Constituição. Já as leis complementares de caráter nacional são mais numerosas, no que destaca o artigo 146. Ora, a nossa questão? Incumbe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, DF e municípios. Vamos lá ver. Então, de acordo com o artigo 146 do CTN, incumbe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, sim, está certo, e os alunos aqui acertaram. É bom fazer esse estudo ativo, tá? E lendo a questãozinha, acompanhando com o resumo, faz com que vocês prestem atenção mais naquilo que é direcionado, ou ler o resumo e tentar responder o quiz, também é bastante eficaz, tá? Faz com que vocês prestem mais atenção. Próxima questãozinha. Não incumbe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Vamos continuar aqui. Incumbe a lei complementar, regular limitações constitucionais ao poder tributar, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, aqui, realmente está incorreta, porque aqui diz não incumbe a lei complementar, e sim incumbe a lei complementar.
estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, e está ali no nosso artigo 146, que nós demos na íntegra. O CTN, Lei Formalmente Ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar. Vamos ver. Vamos continuar aqui lendo nosso resumo. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a definição de tributos e de suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição e a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte. Outro exemplo é o teor do artigo 146. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei, estabelecer normas geral de igual objetivo. O Código Tributário Nacional, não, CTN, Lei Formalmente Ordinária, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei complementar, ali, né? Então, tá certinha a nossa questão. Haja vista regular limitações ao poder de tributar e estabelecer normas gerais de direito tributário, matérias reservadas à lei complementar pelo artigo 146, incisos 2 e 3. Próxima questãozinha do nosso quiz. Qualquer alteração do CTN sempre deverá ocorrer por meio de lei complementar. Consequentemente, qualquer alteração do CTN sempre deverá ocorrer por meio de lei complementar. Já veio logo em seguida aqui. Lembre-se sempre, tá? União, tributário, lei complementar. São coisas que andam juntas, tá? Se tiver que chutar, chuta no sim. A superveniência da lei federal sobre normas gerais não suspende a eficácia de lei estadual no que lhe for contrário. Vamos ver. O livro segundo do CTN é intitulado Normas Gerais do Direito Tributário e inicia-se a partir do seu artigo 96. É subdividido em 4 títulos: legislação tributária, obrigação tributária, crédito tributário e administração tributária. A competência da União para estabelecer normas gerais em matéria tributária também se encontra prevista no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Porém, a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, uma vez que, inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Nesse caso, a superveniência da lei federal, a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Então, aqui, quem respondeu aqui errou, tá? Porque senão, tá aqui como pegadinha. Realmente, suspende. Porque a lei federal está acima, tá? Então, por exemplo, não havia lei federal sobre determinada matéria tributária. O Estado foi lá e legislou. Depois do Estado legislar, veio uma lei federal que fala sobre esse tributo. Então, a lei estadual deixa de ter eficácia e passa a valer somente a lei federal. Essa superveniência da lei federal, ela está sobre a estadual, sim, tá? Então, vamos lá, a próxima questão do quiz. As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. Vamos continuar aqui que a gente estava falando. Superveniência da lei federal, né? Sobre normas gerais, suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Lembrando que em matéria tributária, as normas gerais são reservadas à lei complementar e possuem caráter nacional. Um exemplo jurisprudencial desta competência suplementar dos Estados e Distrito Federal decorre da ADI 2298, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o fato de não haver lei complementar federal, nacional, para dispor sobre normas gerais relativas ao IPVA, não impede que os Estados e o Distrito Federal exerçam a competência legislativa plena, instituindo
e exigindo a exação nos termos do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Por fim, importante dizer que não há previsão constitucional expressa de competência suplementar para os municípios. Lei ordinária. Leis ordinárias. Aprovadas por maioria simples, como nós podemos ver aqui. Então, leis ordinárias são, sim, aprovadas por maioria simples, tá? O que é a maioria simples? É por metade mais um dos presentes à votação. Toda matéria que depende de lei, como regra, deve ser regida por lei ordinária. Que era a próxima questão e está corretíssima. Uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária, não pode ser revogada por lei ordinária. Vamos ver. São os casos da instituição ou majoração de tributos e da imposição de sujeição passiva por substituição tributária. Além disso, o artigo 97 do CTN veicula no âmbito infraconstitucional o princípio da legalidade tributária, estabelecendo que somente a lei poderá dispor sobre 1. A instituição de tributos, a sua extinção; 2. A majoração de tributos ou a sua redução, salvo exceções; 3. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, salvo exceções, e do seu sujeito passivo; 4. A fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, salvo exceções; 5. A cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias e seus dispositivos ou para outras infrações nela definidas; e 6. As hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários ou de dispensa ou redução de penalidades. Em razão desse quórum de aprovação, parte da doutrina defende que a superioridade hierárquica das leis complementares em relação às leis ordinárias, que são aprovadas por maioria simples. Outra corrente defende uma hierarquia tão somente material, na medida em que a Constituição Federal reserva algumas matérias a serem tratadas exclusivamente por leis federais. A polêmica surge quando matérias que dependem apenas de lei ordinária são tratadas em lei complementar. Em caso de revogação, fica a indagação quanto à possibilidade de uma lei formalmente complementar, aprovada por maioria absoluta, ser revogada por lei ordinária, quanto às matérias que não dependem de lei complementar. Nesse ponto, o posicionamento do STF tem seguido o precedente decorrente de 2 acordos que tiveram por relator o ministro Gilmar Mendes. Naquelas ocasiões, por maioria dos votos, foram vencidos aí os ministros Eros Grau e Marco Aurélio, ficou decidido que uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária, pode ser revogada por lei ordinária, pois não há relação hierárquica, mas apenas distribuição material entre as espécies legais. Então, uma lei formalmente complementar, mas materialmente ordinária, pode ser revogada, sim, por lei ordinária. Esse não aqui foi pura, né? Foi só para confundir vocês e vocês caíram novamente, o aluno aqui caiu. Agora vamos lá. O posicionamento atual da STF é de que não há subordinação hierárquica da lei complementar, da lei ordinária à lei complementar. Foi isso que a gente. Portanto, o posicionamento atual do STF é de que não há subordinação hierárquica da lei complementar, da lei ordinária à lei complementar. Essa está errada. Essa era para botar o sim. E aqui ele colocou o não. A medida provisória que implicar na instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Vamos continuar aqui. Então, o posicionamento atual da STF é de que não há subordinação hierárquica de lei ordinária à lei complementar. Ou seja, não há hierarquia formal, né? Mas apenas campos de atuação distintos, o que alguns chamam de hierarquia material. Medida provisória. A medida provisória que implicar na instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Então, tá correta aqui, né? Que é aquela anterioridade, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada, legalidade.
Tratados e convenções. A próxima questão. Tratados e convenções internacionais não são fontes formais primárias do direito tributário. Vamos continuar aqui. São exceções a essa regra os impostos previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4 e 5, e no artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Outro ponto importante é que a medida provisória não pode versar sobre matérias reservadas à lei complementar. Isso está lá no artigo 146, inciso 3 da Constituição Federal. Aqui, tratados e convenções internacionais. Isso aqui é confuso, tá? E a gente vai dar uma primeira, vamos ver isso pela primeira vez aqui, e nós voltamos a ver mais para frente nos próximos resumos que eu passo para vocês. Então, aqui diz que tratados e convenções internacionais não são fontes formais primárias do direito tributário. Então, aqui, ó, tratados e convenções internacionais, nos termos do artigo 98 do CTN, tem mais um C aqui, deixa eu já apagar. São fontes formais primárias do direito tributário. Tá vendo como induz a erro? Ó, colocou que não, porque é o que a pessoa pensa. A priori é que não, mas sim, tá? Os tratados e as convenções internacionais são considerados. Os tratados e convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados pela que lhes sobrevenha. Vamos continuar. Para que produzam esse efeito, esses tratados necessitam ser internalizados, isso é, transpostos para a legislação interna. A competência para resolver definitivamente sobre a internalização desses diplomas normativos é exclusiva do Congresso Nacional. Isso também é constitucional, artigo 49, inciso 1. Vejam como não dá para estudar por disciplinas, tá? Nós temos que estudar realmente pelos temas, porque além do direito ser absurdamente interdisciplinar, a prova também é. Uma questão sobre isso poderia cair em direito internacional, poderia cair em constitucional, poderia cair em tributário, tá? O quadro a seguir sintetiza o pensamento tradicional do STF sobre a validade e eficácia dos tratados. Então, tem aqui, ó, espécie normativa, tratados e convenções em matéria tributária, artigo 98 CTN, lei ordinária, consequência, revoga ou modifica a legislação interna anterior ou sofre alterações ou revogações pela legislação interna posterior. Tratados de direitos humanos aprovados por 3/5 do Congresso Nacional, 3/5 do Congresso Nacional, dispositivo legal, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, está na Constituição, é status constitucional, e o que acontece? Prevalece sobre toda a legislação interna. Último ponto, tratados de direitos humanos aprovados por um quórum inferior a 3/5, tá? Está ali no HC e no RE, é supralegal, prevalece a legislação interna infraconstitucional. Todavia, em decisão posterior no âmbito do recurso extraordinário número 229096, o STF adotou o posicionamento em sentido oposto ao tradicional, entendendo que o tratado em matéria tributária possui hierarquia de lei ordinária. Nesse acórdão, a Corte decidiu pela supremacia dos tratados sobre lei ordinária em matéria tributária, o entendimento que guarda coerência com o texto literal do artigo 98 do CTN, segundo o qual os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna e serão observados para que lhes sobrevenham. Então, isso aqui, ele acertou, ela, né, não sei ali quem é letra de lei. O chefe do Poder Executivo não tem competência para expedir decretos. Está errada, ele acertou, né? Mas a gente vai chegar aqui. O tema não é pacífico, tá? Havendo, inclusive, uma distinção criticada por muitos doutrinadores entre tratado-lei, né, que teria força de lei ordinária, e tratado-contrato, né, que teria supremacia de lei ordinária. No próprio STF encontra-se em julgamento há vários anos o recurso extraordinário 460320. No voto do ministro relator Gilmar Mendes, foi reconhecida a supremacia dos tratados
sobre a legislação ordinária interna e, portanto, desconsiderada a distinção entre tratado, contrato e tratado-lei. Porém, o processo ainda se encontra pendente de julgamento, então a gente ainda não sabe. Decretos. O chefe do Poder Executivo, que é o presidente da República, o governador do estado ou o prefeito do município, né, tem a competência para expedir decretos. Aqui a gente já viu que está errada. A próxima questão é: os chamados regulamentos dos impostos são aprovados por decretos, como, por exemplo, o regulamento do imposto de renda. Vamos voltar aqui para o nosso resumo. Tem competência para expedir decretos, cujo conteúdo e o seu alcance restringe-se aos das leis em função das quais são expedidos. Artigo 99 do CTN. Vejam como o artigo 99, 98, 97 são muito importantes aqui nessa questão, tá? Os chamados regulamentos dos impostos são aprovados por decreto, como, por exemplo, o regulamento dos impostos de renda, que está lá no decreto 9.850 de 2018, e por exemplo, também aqui, né, o regulamento do ICMS paulista, que é o decreto 45.490 de 2000. Agora nós vamos para a próxima questão. São também normas complementares da legislação tributária os convênios que entre si celebram a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Vamos para o resumo. Atos normativos administrativos. Normas complementares. São normas complementares à legislação tributária, isto é, das leis, das convenções internacionais e dos decretos. A. Os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas, tais como portarias, resoluções, instruções normativas e etc. B. As decisões administrativas de eficácia normativas. C. As práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. E D. Aqui, ó, os convênios entre si celebrados ou entre si celebrados celebram os entes federativos tributantes. A observância dos artigos das normas complementares à legislação tributária exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do CTN. E sim, tá certo. Acabaram-se ali as questões. Vamos continuar aqui, terminando só de ler o nosso resumo, tá? No caso de decisões administrativas, atenção que deve possuir eficácia normativa outorgada por lei nos termos do artigo 100, inciso 2 do CTN. São chamadas as decisões normativas, tá? Consoante o artigo 100, parágrafo único do CTN, as penalidades e os acessórios, que são os juros de mora, atualização monetária, né, ficam excluídos pelo cumprimento da obrigação tributária principal correspondente ao pagamento do tributo. Práticas reiteradas. No que tange às práticas reiteradas, os chamados costumes administrativos, né, em face do princípio da legalidade tributária, somente as práticas administrativas que estiverem de acordo com a legislação podem ser admitidas no campo tributário. Dessa forma, as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas são usos e costumes administrativos observados na interpretação e aplicação da legislação tributária. Isso já foi decidido pelo STJ, tá? Em várias situações idênticas, a autoridade fazendária afastou os acréscimos de juros legais do tributo e cobrou apenas o imposto de renda devido. O procedimento se caracteriza como prática reiterada da aplicação da legislação tributária. Isso está ali do STJ, está no RESP 142.280 de Santa Catarina. Convênios. O que são os convênios? São também normas complementares à legislação tributária, os convênios que entre si celebram a União, os estados, né, o Distrito Federal e os municípios, também o artigo 100 do CTN, como, por exemplo, a legislação tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios vigora no país, fora dos respectivos territórios, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade, os convênios de que participem, ou do que disponham esta ou outras leis de normas gerais expedidas pela União. Artigo 102 do CTN.
A Fazenda Pública da União e os estados, o Distrito Federal, os municípios, prestar-se-ão mutualmente assistência para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações, na forma estabelecida em caráter geral ou específico por lei ou convênio. Essa já está lá no artigo 199. A Fazenda Pública da União, na forma estabelecida em tratados, acordos ou convênios, poderá permutar informações com estados estrangeiros no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Lembrando que também possuem importância ímpar em matéria de tributos estaduais as resoluções do Estado do Senado Federal, sendo o veículo competente para a fixação de alíquotas máximas de ITCMD, né, mínimas de PVA e alíquotas de ICMS. Então, esse foi o nosso primeiro resumo, tá? Depois, quem quiser participar do grupo gratuito, o link vai estar aqui nos comentários. Quem quiser se inscrever no nosso curso, o link está na bio. Valor promocional de R$ 197, que pode parcelar em 12 vezes de R$ 16,42, é por tempo limitado. Link nos stories ou me chama por mensagem, tá bem? Então, tenha um ótimo final de semana. A gente se vê no próximo passo.